Agora vamos falar de um assunto que pode parecer assim um pouco longe da realidade da maioria das pessoas, já que a gente normalmente fala e se interessa por assuntos que nos dizem respeito, mas esse assunto ele tem um impacto sim direto no preço de vários produtos, principalmente os importados. A Globo News teve acesso com exclusividade a um levantamento que mostra que o valor do frete dos contêineres nos portos disparou, especialmente no Porto do Rio de Janeiro. No fim das contas, quem sai prejudicado é o consumidor, pois se o frete do contêiner aumenta, o preço do produto para a gente aumenta também. Vamos ver a reportagem de Diego Balaciano e Antônia Martinho. No início do ano, fretar um contêiner de um porto chinês para o Rio de Janeiro chegou a custar entre 50 e 75 dólares. Na primeira quinzena de junho, o mesmo frete passou para 1.700 dólares, em alguns casos para mais de 2.500. O levantamento foi feito pela Associação dos Usuários dos Portos do Rio de Janeiro, a Usuporte, e cedido com exclusividade para a Globo News. A associação representa cerca de 25 empresas brasileiras que atuam no mercado de exportação e importação. A Usuporte reclama que a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, responsável por regular o setor, não acompanha a variação dos preços dos fretes. Ela não tem supervisão sobre isso, ela não acompanha. E o mercado dos armadores, um faz, todo mundo faz, né? E a gente está nessa época do ano com uma tendência pior, que é a concentração de carga em poucos armadores. Essa fábrica aqui no Rio de Janeiro produz borracha sintética há 45 anos. Só esse ano exportou para mais de 20 países. As exportações correspondem a 20% do faturamento da empresa e a meta era crescer em 2016. Mas os valores do frete marítimo têm atrapalhado os planos. Nós, como indústrias, temos a necessidade de exportar e esses custos inibem a exportação. A gente entende o lado aí das empresas que fazem o transporte marítimo, né, os armadores. A gente entende que para eles também é uma situação difícil, mas é insustentável, né, a situação do jeito que está. Já o Centro Nacional de Navegação Transatlântica, que representa praticamente todos os armadores que atuam no Brasil, diz que nos últimos 6 anos os valores dos fretes marítimos vêm caindo. Esse gráfico mostra que no início de 2010, a média de todos os fretes e taxas para importação girava em torno de 2.300 dólares por contêiner de 20 toneladas. No primeiro trimestre desse ano, caiu para cerca de 770 dólares. De uma forma geral, o Brasil funciona da mesma forma que o mundo inteiro, na questão de fretes. O mercado é um mercado livre, ele flutua, você tem que considerar um período razoável para avaliar se os fretes realmente estão subindo ou não. A discussão sobre o aumento do preço dos fretes marítimos foi parar no Tribunal de Contas da União, que deu 90 dias para a agência reguladora apresentar um plano de ação para permitir o controle desse mercado. Há limitações para a interferência de um órgão como a ANTAQ a esse nível. Eu acho que existem outros aspectos que ela pode coibir, ela vem fiscalizando, mas no transporte marítimo internacional, em que pese o intuito ser positivo, eu acho que vai haver dificuldade. Vamos às respostas. Em nota, a ANTAQ informou que os dados levantados não apontam um aumento dos valores do frete e que os armadores estrangeiros que atuam no Brasil têm diminuído os preços. Informou ainda que não descarta a possibilidade de que esses valores possam ser diferentes no caso de alguma mercadoria específica. Sobre o TCU, a ANTAQ disse que sempre cumpriu a legislação e todas as determinações do tribunal. Em relação aos serviços prestados por empresas de navegação, a agência informou que entra em ação caso existam preços abusivos ou ameaça de livre concorrência.